Então, pessoal, boa noite. Para quem não dei boa noite ainda, hoje nossa última aula. O que que eu preparei aqui, ó? Boa noite, prof. Tudo bom, Elis? Fernando e a... Eu sempre esqueço o nome dela. A Regina. A Regina não vieram? Será que a mãe dela melhorou? Vou dar uma perguntadinha. Eu não sei, eles tinham um negócio da Procinos hoje, eu não sei, eles moram bem longe, daqui a pouco eles... Eu não Eu sei acho que a nem que hora Regina se termina. atrasou, terminou 6h30 lá, o negócio da Procinos. É, eles moram longe, né? Terminou 6h30, mas não era 3h30 o final. Não, começava 1h30 um, depois começava 3h30 outro e até 6h30. É, eu não fui. Eu machuquei o pé, eu não fui. Então, lá na aula 1, gente, eu me apresentei, né? A gente começou a falar, né, sobre gestão financeira. E hoje eu vou fechar a aula, né, tentando desenhar para vocês. Não é que gestão financeira a gente vai ficar rico, né? Isso não significa, né? Gestão financeira, você tem uma relação saudável com o dinheiro. Assim como a gente vai no nutricionista para ter uma relação ali saudável com a alimentação, a gestão financeira é como se fosse o nosso nutricionista do nosso bolso. E eu digo nosso bolso porque tanto para pessoas quanto para empresas, né, em setor público, setor privado, né, o estar bem, né, esse relacionamento com o dinheiro, ele é de extrema importância. Então, não é sobre aí ser rico, né? E a gente sabe que a realidade não é assim, né? Muitas vezes a gente pega final do mês e tá lá contando as moedinhas, botando água no shampoo para a gente conseguir dar conta das contas, né? E eu acho que foi até o. Né, eu gastei dinheiro porque estava triste, agora eu tô triste porque gastei dinheiro, né? Acho que foi o Cássio que trouxe pra gente. Toda vez que a gente começa um mês, eu já sei que eu tô devendo. Eu já começo o mês ali já no vermelho. Então já tem essa consciência. Então a ideia da gestão financeira, né, gente, não é só aí conseguir mais resultados e tudo mais, né, mas é acompanhar esses resultados financeiros, organizar os recursos, planejar as atividades, certo? Queria entender de vocês, né? A gente já está na 8ª aula, né? Nossa última aula hoje. Auxiliou vocês? Vocês começaram a fazer na cooperativa, na vida de vocês, vocês começaram a fazer esses planejamentos? Sayonara, sim. Inclusive, tô usando a tua planilha, aquela. Tô me batendo com ela ainda, mas tô usando ela. Aí você pode adaptar. Eu vou trazer ela aqui, né? Qualquer coisinha você adapta ali e consegue utilizar ela. Então, a organização financeira ela vai permitir vocês mais segurança na tomada de decisão. E aqui eu menciono, né, para vocês, né, que é importante a gente saber até quando a gente pode tomar a decisão. Então, se vocês vão para uma negociação, é de extrema importância vocês saberem quanto que vocês têm de custos, né, quanto que custa a operação de vocês, até que preço vocês conseguem chegar de venda, né, porque às vezes não vale a pena, então não vão fechar. Olha, a gente tem isso daqui de custo, não tem como. Então, vocês podem utilizar isso como um poder de negociação, certo? Então, vocês acompanham o que que é recebido, o que que é gasto, né, os resultados ao longo do tempo. Apresentei para vocês o que que é receita, né? Então, é tudo aquilo que entra e de acordo com os que vocês trouxeram, né? Tem cooperativas que têm somente a parte da coleta, né? Tem outros que têm a parte de serviços, tem outros que fazem toda a parte de transformação ali dos materiais. Então, isso vai de cooperativa para cooperativa, né? Então, eu posso também ter mais de uma, eu posso trabalhar com produtos e serviços, né? Eu consigo fazer essa distinção. Mas, enfim, é tudo aquilo que vocês conseguem ali arrecadar de acordo com as atividades que vocês
executo dentro da cooperativa, seja uma prestação de serviço, seja um contrato que vocês têm com uma prefeitura, então tudo isso vocês podem utilizar, né, são receitas. E a gente viu ali que despesas, né, é tudo aquilo que vai representar um necessário para manter a operação da cooperativa. E aqui eu trouxe a diferenciação, né, de custo, né. Custo também é uma saída de dinheiro, né, então a gente chamou aqui tanto a despesa quanto o custo como gasto, né, é um gasto que vai sair. Mas existe diferença entre custos e despesas. Despesas são aquelas saídas, né, que estão diretamente ligadas as despesas são aquelas que estão diretamente ligadas deixa eu pegar aqui, que agora as despesas são ligadas à organização, à gestão de apoio, né? Então, muitos nos relataram que pagam contador, que pagam, o que mais? Contador, advogado, né? Tem ali o aluguel, né? Tem a parte administrativa, então são ligados à organização. E tudo aquilo que é ligado à operação que vocês estão executando, né, uma prestação de serviço, isso tudo é custo, certo? Então, é um EPI lá que a gente vai utilizar, a corda que a gente vai utilizar para amarrar os materiais, né? Se tiver como separar, né, a energia da prensa, o combustível da prensa, então tudo isso é custo, né, porque está diretamente ligado à operação de vocês, aquilo que a cooperativa está se propondo a executar. E aqui eu trouxe uma dica para vocês, né? Se esse gasto ele ajuda diretamente a realizar a atividade, se sim, é custo, se não, é despesa, certo? Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que qual é a atividade da minha cooperativa. É prestação de serviço? É transformar ali, fazer a coleta? É transformar o material, separar o material? É vender o material? Então, tudo que eu utilizar para realizar essas atividades diretamente é custo. Se eu não utilizei, né, eu vou utilizar para o todo, né? Eu não gosto muito de dizer que eu não utilizei para a operação, porque a despesa também, se eu não tiver despesa, eu também não vou ter atividade, né? Mas ele é mais abrangente, é a questão da operação da cooperativa como um todo, certo? E aqui a gente viu também um conceito bem importante, né? Fixo e variável. Eu tenho custos e despesas fixos e variáveis, certo? Fixo é aquilo que eu tenho que pagar todo mês, e variável é aquilo que eu vou ter que pagar ali esporadicamente, certo? Então, perdão, custo variável é de acordo com a quantidade que a gente produzir, com a quantidade de serviço que a gente for executar, certo? Então, o custo fixo, né, e despesas fixas é tudo aquilo que eu não vou mudar de acordo com o volume do que eu produzir, certo? Daqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Algum pagam aluguel, né? O contador, né? Advogado, né? Tudo isso são custos fixos que vocês têm na cooperativa. Agora, custo variável não, né? Eles são ligados se eu aumentar a minha produtividade, se eu aumentar a quantidade de serviço lá que eu prestei, vai aumentar esse custo, certo? E se eu não tiver, se eu não tiver venda, ele não vai existir, certo? E olhando então para o comportamento do gasto, se esse valor ele muda quando a atividade aumenta ou diminui, se não muda ele é fixo, se ele muda é variável. E aqui tinha uma questão, né, que às vezes o custo ou a despesa ela é fixa, mas o valor é variável, né, a conta de luz, por exemplo, é fixa, mas ela não vem um valor todo mês igual, né, então o valor dela é variável, mas ela fica como um gasto fixo, certo? E a gente fez um recorte. Mas o porquê que é importante isso, né? Por que é importante essa separação, essa classificação?
para a gente, como forma de gestão, a gente ter esse olhar da onde que está indo o dinheiro, certo? Às vezes não são grandes gastos que vão inviabilizar a operação de uma empresa, de algum serviço. Às vezes é os pequenos gastos, que é, digamos, o cafezinho, né, todo dia, que acaba aí comprometendo, certo? Então, a gente precisa ter muito controle. Acho que foi esqueci o nome dele, que não veio hoje, Fernando. Fernando disse, olha, lá tinha uma que a gente viu que ele trouxe exemplo semana passada, segunda-feira passada, né, da questão da corda, né? Tinha uma corda lá que ele precisava se cortasse direito, ele ia render um pouco mais aquela corda, né? Isso daí é controle de gasto, é controle da operação, na realidade. Eu não digo nem que é controle de gasto, é controle da operação. Tu saber que se tu fizer ali o corte correto, né, você vai utilizar mais vezes aquele material, certo? Você vai ter uma produtividade maior, certo? E a gente viu também o resultado, né? Se eu tiver mais receitas do que saídas, né, que são os custos e as despesas, eu tenho resultado positivo, a gente chama de sobras. Se tivesse resultado negativo, são as perdas, né, quando a minha receita ela é menor que meus custos e as minhas despesas. Certo? Aqui só um termo técnico, né? Quando a gente fica com resultado negativo ali, né, a gente precisa sempre analisar as atividades, revisar os custos e as despesas, né, acompanhar mais de próximo, né, e até eu lembro que quando eu passei esse slide, eu ainda falei para vocês, isso, né, análise das atividades, revisão não é uma exclusividade quando está negativo, né, era quando também estava positivo, né, a gente precisa manter essa constância, não é só porque está no positivo que a gente não vai fazer esse controle e essa análise, certo? E aqui então a gente finalizou com planejamento, né, então que são necessários, né, o planejamento, o registro das movimentações, a avaliação dos resultados, certo? Tranquilo na primeira aula? Alguma dúvida até aqui da primeira aula? Algum que vocês tiveram? Certo. Daí na aula 2, que foi o questionamento que eu trouxe para vocês. Sim, que o pessoal ali, isso não é uma exclusividade da cooperativa, né? As empresas, eu acho que o setor dentro de uma empresa, o setor mais odiado é o setor de finanças, né? Porque geralmente é eles que vão dizer não, né? Não pode comprar isso, não pode fazer aquilo, né? Então, geralmente é o mais odiado, né? Quem tem ali a chave da a conta, né? Geralmente é que tem que dizer não, né? Então, é importante a gente fazer esses controles, né? E essa gestão. Todo o dinheiro que sai, ele precisa ser identificado, não importa o valor. Uma fita durex, uma fita isolante, né, um parafuso, um prego, qualquer dinheiro que sair, né, qualquer valor que sair, ele precisa ser informado e controlado, né, colocado nas planilhas, né, e não importa a frequência, tudo precisa aparecer. Ó, isso daqui que eu também trouxe para vocês, não é muitas vezes a empresa ela não vai ter problemas com baixa venda, né? O problema às vezes é a questão do alto volume de desembolsos, né? Então, às vezes tem ali, e eu até mostrei para vocês, né, na nossa planilha de fluxo, né? A gente tem 3, 4 itens, dependendo da empresa, né? De entrada, e a gente tem 20, 30 de saídas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar atento, né, para os desembolsos. Aqui eu falei para você. Aqui, ó, que foi o exemplo que eu dei para vocês, né? A gente tem entradas e a gente tem saídas, o desembolso. Geralmente a coluna das entradas ela é bem menor do que das saídas, né?
aqui. Isso aqui eu retomei, né, os exemplos para vocês de custo fixo, custo variável, né, então impostos, né, IPTU, IPVA, aluguel, né, são tudo aí fixos, né, e o variável que vai de acordo com a produção. Aqui eu trouxe alguns exemplos que vocês mesmos tinham me trazido lá na primeira aula, né? Então, aluguel do galpão, energia elétrica, salário administrativo, serviço de contato, contador, internet, manutenção do espaço. Então, tudo custos que a gente utiliza. Então, a gente tem aluguel do galpão, energia elétrica e administração, nesse exemplo, né? Então, o total aqui foi 6.000. Deixa eu tentar lembrar aqui. Ah, tá. Estou tentando lembrar aqui como é que eu falei isso aqui para vocês. Certo. E daqui eu falei que é importante, né, desses custos fixos, a gente dividir, né, de acordo com aquilo que a gente tem de operação. E vocês me falaram, né, que os valores de cada material, ele tem bastante variação entre eles, né, e também ao longo do tempo no próprio material, né, então tem uma oscilação bem grande, né, bem considerável. Mas considerando ali dentro da cooperativa de vocês, né, imagina que uma parte vai ser para o papelão, para o plástico e para o vidro, né, então a gente tem ali sempre um tempo de operação para cada um desses materiais é diferente. Então a gente considera, né, claro, de acordo com a expertise, essa divisão. Então, se eu tenho meu custo fixo, eu não posso dividir igualmente para todos os materiais que eu recolho, né, ou que eu trabalho ou que eu executo. Eu tenho que dividir eles proporcionalmente ao tanto que eles demandam da cooperativa, das operações da cooperativa. E aqui eu trouxe algum exemplo. Claro que dentro da cooperativa de vocês pode ser diferente, mas vai da expertise de vocês no negócio. Então, o papelão ele vai ocupar mais espaço no galpão e vai exigir maior movimentação. Então, 50% daqueles meus custos fixos eu tenho que colocar lá no papelão. O plástico, ele ocupa um intermediário, então 30% vai lá para o plástico e 20% vai para o vidro, né? É um material que eu recolho bem pouco, então ocupa pouco espaço, então a gente consegue fazer uma divisão mais assertiva dos custos fixos, certo? Então a gente tem um custo fixo total de 6.000, e aí a gente faz a divisão aqui proporcionalmente, né, para cada um desses itens. Então, o papelão que usa 50%, então o meu custo fixo vai ser 50%, certo? Pensem assim, ó, digamos que a cooperativa só tem ali, que a cooperativa ela trabalha com plástico, com vidro e com papelão, certo? E a gente mantém essa proporcionalidade, o papelão 50%, o plástico 30% e o vidro 20%. Digamos que a gente vai olhar unicamente um custo fixo, que é o contador, certo? Digamos que o contador ele cobre R$ 1.000 por mês. Quanto desses valores aqui a gente vai botar o peso para o papelão? Não entendi a pergunta. Então, vamos fazer um exemplo. Digamos que o nosso custo fixo da cooperativa seja só o contador. R$ 1.000. Uhum, Não tenho água, não tenho luz, não tenho nada. R$ 1.000, certo? E agora tá. eu sei que ali a cooperativa ela produz vidro, plástico e papelão. Eu não posso considerar ali uma divisão igualitária para cada um, porque cada um demanda um tempo diferente, Sim. um espaço diferente, uma operação diferente. Então, eu vou dizer que 50% desse custo é do papelão. Uhum. Quanto que eu vou colocar para o papelão? R$ 500? R$ 500. R$ 300 vai para o plástico e R$ 200 vai para o vidro, certo? Então, a gente fez o rateamento do nosso custo. Isso daqui tranquilo, né?
Tranquilo? A divisão desse custo, certo? Então, aqui eu trouxe o exemplo para vocês. E agora a questão dos custos variáveis, certo? Aqui a gente tem combustível para transporte, sacos ou big bags, né, equipamento de proteção, custo de transporte dos materiais, pagamentos relacionados à produção. Então, tudo isso vai ser variável de acordo com o que a gente tem ali. Então, considerando que cada tonelada de material coletado à cooperativa tem os seguintes custos: combustível 200, saco 50 e outros custos operacionais 50. Então, o total por tonelada é R$ 300 reais. Isso de custo variável. Então, para mim fazer ali produzir 1 tonelada desse material reciclado, eu vou ter esse custo variável, certo? Então, se eu só coletar 1 tonelada, vai ser 300. Se eu coletar 5 toneladas, vai ser 1.500. E se eu não coletar, vai ser zero. Aqui pulou, mas então agora a gente tem aqui no nosso exemplo, né? Então esse daqui, ó, seria o custo variável para mim coletar o material. Então eu tenho que acrescentar também meus custos fixos. Então a gente tem então 300 mais o valor do nosso custo fixo, certo? E aqui, ó, eu trouxe essa planilha aqui, ó, para vocês, lembram? Opa, vou parar de compartilhar. Certo? Lembram? Eu vou ensinar a fazer um truquezinho aqui para vocês. Eu vou tirar o realizado aqui, ó. Vamos deixar só botar mês. Eu vou considerar mês aqui na minha planilha, tá? Ah, o que aconteceu com a minha planilha? Mês. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Dentro da cooperativa, o que que vocês vendem mais? Plástico, papel, vidro, Nós lá é o papelão. papelão? Então, digamos que vocês têm faturamento ali de 10 mil, 100 mil reais no papelão. O segundo que vocês mais têm, Sayonara, Plástico, tá? depois vem o metal, Tá? depois o vidro. E digamos aqui que tem outros recebimentos, certo? Então, o total das entradas aqui foi 262 mil. Para vocês entenderem que vocês podem fazer esse tipo de análise aqui na cooperativa. Ah, o que que eu estou fazendo aqui?
Não tá saindo teu áudio, professor. Afonso, não tá saindo teu áudio. Ainda não. Não. Estou fazendo leitura labial. Uh-uh. Acho que a solução é Microsoft. Sai e volta. Uh-uh. A sala do professor apavorado é a melhor. Sim, a cara do Afonso apavorado é muito engraçada. E agora. Agora foi. Ah, Foi. Voltou. Voltou. não sei o que aconteceu. Olha, é tecnologia. Diz que a IA vai dominar o mundo. Tô vendo a IA dominando o mundo aí. Deixando todo mundo na mão. Voltando aqui agora. Então aqui, ó, a gente consegue fazer uma análise da receita, né? Então aqui, ó, a gente tem uma participação. Esse tipo de análise vocês fazem ou só no olhômetro? Só no olhômetro. Vocês têm que começar a fazer. Isso aqui é bem tranquilo, ó. Peguem o total que vocês tiveram de receitas, certo? Então vocês vão ter um total. E daí vocês vão ver lá quanto que a gente vendeu de papel ou de papelão, né? Pega o que vocês venderam pelo papelão, de papelão e divide pelo total de receitas. Daí vocês vão ter quantos por cento da receita de vocês corresponde à venda de papelão. Essa análise, eu gosto de ilustrar ela como sendo uma pizza. Eu sei que esse horário é meio difícil, né? Mas é como se fosse uma pizza. Pensem assim, ó, o total de receitas que vocês tiveram é uma pizza. Agora vocês vão ver quantas fatias que formou essa pizza, certo? E esse tipo de análise é bem interessante de vocês fazerem, é bem simples, certo? E a mesma coisa aqui agora de combustível. O que que vocês gastam mais aqui? Combustível? É, o combustível é uma coisa bem cara, né? Principalmente depois do aumento. Uns 10 mil de combustível? Não, não chega a tanto. Nós lá gastamos 13 e uns quebrados. Só de combustível. No mês, né? Só da pré-coleta seletiva. Fora o resto. Vamos botar uns 15. Equipamentos. Manutenção de equipamentos. O É, como nós Cássio estamos disse com que maquinário novo, a gente só cuida para para ter dinheiro quando precisar, né? o Cássio que domingo ele estava fazendo manutenção. Bom, só naquela manutenção ali naquele detalhe ali deu R$ 600. R$ 600.
Vamos botar quanto aqui, então? Bota 6 mil, porque saiu barato, mas se tu vai arrumar uma prensa, não baixa disso. Não, a manutençãozinha num caminhão, né? Que foi no caminhão, Ah, foi um, pois é. uma, um problema de ar, né, do caminhão. Mas na semana passada, a gente fez o serviço de pistão, né, que é sistema hidráulico, deu mais de 2 mil, deu 2.500. Vamos botar uns 10 mil aqui de manutenção. Energia elétrica é algo que vocês gastam bastante? Ah, eu tenho que pagar minha luz. Agora que eu lembrei. Aqui uns 1.000. Água. Uns 200 de água. Alguém paga aluguel? Tem algumas cooperativas que pagam, né? Mas veja como sessão. E ele está preso desde então. Mas veja como O áudio do carro. Passe teu áudio. Que é a cooperativa que paga aluguel, para mim ter uma ideia. Clique. Em média de uns a 4 a 5 mil. Nossa. Ah, é que são pavilhões, né? É. Normalmente são pavilhões. EPI. EPI também é uma conta bem alta para vocês, né? Luva e... É, só de luva por mês vai em torno de 1.400. Da mais barata, tá? Da mais barata que tu acaba pagando e ela acaba se estragando muito rápido. Mas eu já comprei da mais cara também e não mudou muita coisa. Vocês têm algum outro gasto que vocês tenham? Deixa eu ver, frete, transporte. Material de escritório. Um pacote de folha de ofício já tá 40 conto. Nossa. Daqueles grandes, tá caro. Que a gente compra aqui as cordas, né, para amarrar os fardos também. É, que é por quilo, né? E é caro isso? Dá uns R$ 1.000, mais ou menos. Vou botar uns 4 mil aqui. E frete e transporte, vocês chegam a pagar? Não. Não. Nós vamos botar aqui uns 4 mil. E vocês não falaram que pagam contador e advogado e tudo mais, né? Que é bem pesado essa parte. Sim, só o contador é 1.200. Nós é 1.500 contador, 1.500 advogado. Eu recebi uma proposta hoje de um advogado, 3 conto mensal. Um pouquinho mais, então, contador e advogado aqui. Então, da mesma forma, ó, a gente pode fazer essa análise, ó. Então, a gente tem aqui, ó, no nosso exemplo, 54 mil de saídas, 54.200. E a gente faz da mesma forma, né? E esse olhar é importante, porque a gente ficar na percepção assim, eu acho que isso daqui, esse elemento vai consumir muito, porque às vezes no grão em grão, né, a galinha enche papo, né? E às vezes uma conta que é bem pequenininha, pouquinho é pouquinho, e no final do mês ela vira uma bem grande. Então, aí, da mesma forma, né? A gente vem aqui e divide pelo. Então, a gente vê aqui, ó, que a gente tem aqui como é que compõe essas nossas saídas, certo? Observem ali, ó. Claro que isso daqui é fictício, né, gente? É uma dica para vocês pegarem amanhã, se vocês tiverem tempo, e já fazerem isso na cooperativa de vocês. Qual é a porcentagem? E a mesma coisa, é a mesma lógica da pizza. Pensem que a... Pensem que
porque a pizza agora é as despesas que saem as saídas da cooperativa, certo? Então você tem quantas fatias, né, para cada parte, certo? Isso daí também é importante para esse olhar de gestão, a gente olhar para onde que está sendo a saída, certo? E aí Nesse cálculo aí da pizza, não tinha que ter os cooperados? tem os cooperados, isso eu nem coloquei aqui, né? E daí depende, como é que depende a formulação de como que é feito a partilha de vocês. É após o pagamento das despesas ou ele entra como uma despesa? Não vai entrar como uma despesa, né? Não, é após o pagamento das despesas. Isso. Então daí fica após. E daí é o que sobra, né? Isso. Né? Então aqui, ó, no caso, nesse exemplo aqui, ó, digamos que iria ter uma sobra, ó, uma sobra de 207, perdão, certo? Então, daí sim, esse valor aqui, ó, daí esse valor a gente considera na partilha dos cooperados, certo? Mas se vocês têm alguma outra, uma mão de obra que vocês pagam lá, que a pessoa não é cooperada, mas vocês pagam, é uma despesa administrativa, fica aqui dentro dessa parte aqui, dentro dos custos e despesas, certo? Essa partilha com o cooperado, ela não é despesa e não é também custo. Ok? E aqui a gente consegue fazer uma análise de, aqui, ó, quantos por cento então, ó, a gente pega aqui o total das nossas saídas e vai dividir pelo total de receitas, né? Então, 20%, né, 20 e poucos por cento é referente às nossas saídas, certo? Então, nossos gastos. Claro que aqui eu misturei tudo, né, fixo e variável. O certo é a gente dividir aqui, né, ó, fazer aqui, ó, e dividir, ó. Custo fixo, o que que a gente tem de custo fixo? Então, a gente lista aqui e faz o total de custo fixo, né? Ou de gasto fixo, é melhor, que daí a gente pode juntar despesas e aí a gente divide, certo? Então, uma parcela fica para minhas para gastos fixos e a outra para os gastos fixos e gastos variáveis, certo? Deu para entender essa lógica? Sayonara, Cássio, Eu entendi. vai fazer amanhã isso? Amanhã não, que eu tenho reunião em Porto Alegre, mas depois de amanhã sim. Certo? Isso daí é extremamente importante para a gente fazer. Certo? Podia compartilhar essa planilha com nós, para nós ter de colinha. Posso. Mas essa daqui eu já não compartilhei, eu compartilhei a outra do fluxo de caixa, né? E eu vou fazer uma outra mais bonitinha, então, para vocês. Só com os gastos ali que vocês têm. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. E depois, claro, isso que eu fiz aqui para vocês não foi o fluxo de caixa, né? Foi para vocês controlarem ali, para saberem da onde que vem as receitas, né? E para onde que vai as despesas, né? Ele é bem similar, né, ao fluxo de caixa que eu passei para vocês e que ele é de extrema importância, né? Eu trouxe depoimento um recorte da CEO da Magazine Luiza, né? E é super importante
essa questão do fluxo de caixa dentro de uma empresa, seja ela média, pequena ou grande empresa. Então, ele vai saber, então, utilizamos, a gente faz planejamento e controle o dinheiro, né, a gente prevê faltas e sobras de caixa, evita dívidas, né, sabe se pode gastar ou investir, melhorar, então, a tomada de decisão. E daí eu trouxe que foi esse modelinho aqui, certo? Que é o que eu estava fazendo ali em cima, certo? Que a gente tem ali as nossas despesas e as nossas entradas e as nossas saídas. Daí aqui eu expliquei tudo para vocês, essa partezinha. Lembram do fluxo de caixa? Eu lembro porque eu uso ele. Eu quero chegar nesse outro relatório aqui, ó. E daí eu trouxe para vocês, né, o orçamento e o fluxo de caixa, por isso que eu montei ali duas colunas, né, o orçamento é o que a gente vai prever, né, a gente pensa que vai gastar, e o fluxo de caixa é o que está sendo realizado, e a gente faz o acompanhamento também disso daí, né, que a gente chama de acurácia, aquilo que eu planejei e aquilo que eu executei, certo? E daí cada mês a gente vai refinando mais e melhorando essa acurácia, que é esse encontro do que eu previ com o que eu executei. Quanto menor esse valor, mais assertivo a gente está fazendo nossas previsões. Ué, não foi aqui. Essa daqui era a aula 3. Então não foi aqui. Foi na aula seguinte. Lembram desse conceito aqui do ponto de equilíbrio que eu também trouxe para vocês? Esse ponto de equilíbrio, porque a gente tem nossos custos variáveis, ou seja, quanto mais eu vender, maior vai ser meu custo variável, só que eu também tenho aqui o meu custo fixo, certo? Então, que é uma base que eu vou ter, que é para manter a operação. Então, independente de eu vender alguma coisa, ele sempre vai existir. E a gente tem que calcular, então, né? Eu ensinei vocês a calcular justamente esse ponto aqui, ó, que é o ponto do 0 a 0. Nem vai sobrar e nem vai faltar dinheiro. Mas daí tudo que eu vender abaixo disso, né, é prejuízo. E tudo que eu vender acima disso, eu acabo gerando lucro. Daí, para a gente calcular, eu entreguei a gente entrou em 3 conceitos. 2 a gente já tinha visto, né, que é custo fixo e custo variável, e foi a margem de contribuição, que foi um conceito novo que eu trouxe para vocês. Aqui, cadê? Margem de contribuição, que é o valor que sobra das vendas ao descontar, então, os custos e despesas variáveis e geralmente usado para pagar os custos das despesas fixas, que é aquele exemplo do advogado que eu dei, né? A gente tem ali Cri, 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 cri. Estava desligado, estava me escutando? Não. Oi. Então, sem margem, né, a cooperativa não vai se sustentar. Então, uma margem é justamente esse ponto que a gente precisa. Então, a gente tem o nosso preço de venda e tem os custos variáveis. A margem de contribuição é 80 centavos. Aqui no exemplo, né, R$ 80. Então, 80 centavos. Então, a gente tem nosso preço de venda, a nossa custo variável e o que a diferença, né, é a nossa margem de contribuição. Isso não vai significar que a gente tenha 80 centavos de lucro, certo? Não, a gente ainda tem que pagar os nossos custos fixos, que daí desses 80,
desde 70 centavos, eu tenho que pagar uma parte do advogado, a parte do contador, né, a parte do aluguel. Então, por isso que é importante a gente ter esse controle em isso aqui também. E daí eu trouxe a formulazinha, né? Que é um ponto de equilíbrio, é meus gastos fixos, certo? Dividido pela margem de contribuição. Então, quantas unidades elas precisam ser vendidas, né, para pagar todos os gastos fixos, né? Então, vocês trabalham com a unidade de quilo ou tonelada, então vocês podem utilizar então essa conta, né, para vocês chegarem ali no resultado do volume mínimo que vocês precisam executar de vendas para chegar no resultado. Então, aqui, ó, o custo fixo é 4 mil reais e a margem por quilo, né, 80 centavos. Então, dividindo 4 mil por 80 centavos, 5 mil quilos, que é o valor, é a quantidade, né, que a gente precisa vender para chegar ali no nosso ponto de equilíbrio. Se a gente vender nessas variáveis, nesses valores que a gente tem aqui, vender 5 mil, a gente não vai ter nem prejuízo e nem lucro, né, nem perdas e nem sobras. A gente vai ficar no 0 a 0. Certo? Então, se a cooperativa vender menos que 5 mil quilos, prejuízo. Se vender mais, aí sim ela tem resultado positivo. Que mais? Esse outro conceito aqui é bem importante, porque esse relatório, vocês têm em posse pelo menos todo final do ano vocês têm, lembram? Que é o balanço patrimonial e o DRE, lembram? Chegaram a revisitar esses materiais? O contador passou para vocês? Sayonara. Eu cheguei a pedir para a contabilidade, mas com as demandas do dia a dia eu acabei nem olhando. Eu lembro que ela me mandou. Ela me mandou a documentação ali que ela me manda de tempos em tempos, só que eu não consegui abrir para mim dar uma olhada mais a fundo. Eu pedi no dia que eu lembrei e depois que ela me mandou eu não abri. Esse relatório, ele é obrigatório. Toda empresa, ela precisa ter esse relatório, né? Por isso que é caro o contador, né? Mas todo ano, né, precisem ter esse relatório em posse ali, né, de vocês. Então, a gente tem, de um lado, o ativo, do outro lado, o passivo e o patrimônio líquido, né? Então, o passivo e o patrimônio líquido é como a empresa, a gente diz que é a origem, a fonte que entrou o dinheiro, os recursos, certo? E no ativo é onde, como que eu vou aplicar esses recursos. Então, lá quando vocês fizeram a construção, formalização da cooperativa, vocês têm lá um valor inicial que vocês começaram. E daí pode ser em valores em dinheiro, pode ser valores em bens, né? Pode ser um veículo, um terreno, um galpão, né? Então pode ser um patrimônio também, né? Não precisa ser apenas dinheiro. Então lá no contrato social que vocês estipularam, né? Tem justamente esse valor de patrimônio líquido, que é quando que entra aqui, quanto que foi o fundamento, a fundação da empresa. E daí com esse valor aqui, né, o patrimônio líquido, é que daí foi distribuído e foi aplicado para construir ali o ativo da empresa, certo? Da cooperativa, certo? E daí encontra-se aqui também, que são os bens, né? E os direitos é aquilo que vocês vendem a prazo, né? Ou quando a prefeitura fica devendo para vocês, quando vocês vendem em parcelado também, então são os direitos. E as obrigações, aqui as exigibilidades, que faz parte do passivo, é quando os terceiros
eles acabam financiando o negócio de vocês. E aqui financiar não é no sentido de dar dinheiro para vocês, é no sentido de, o mecânico vai lá e vai prestar um serviço, daqui ele vai receber daqui a 30 dias, certo? De certa forma, ele está financiando um negócio de vocês, porque ele vai receber, ele executou o serviço, ele vai receber daqui a 30 dias, certo? Então, fica sempre aqui nas obrigações, porque vocês têm obrigação de pagar ele, certo? Então, que nem a conta de luz, né? Conta de luz geralmente a gente usa e no final do mês vem a conta, certo? Então, esse valor, né, ele entra ali dentro das obrigações, certo? Ou seja, algo que eu tenho que pagar. Aqui eu trouxe um exemplo, né, bem simplório, mas ele é um relatório contábil bem simples, né, onde a gente tem o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, né? Então aqui entra a parte que entrou na empresa e aqui conforme eu fui aplicando, certo? E aqui a gente tem o passivo, que são as obrigações. E daí a gente tem esse termo de não circulante e circulante. Circulante é tudo que é a curto prazo. Então, eu tenho um período de execução de 3 meses, é tudo circulante. Se não, ele é não circulante, é a longo prazo. Certo? Beleza. E observem que sempre o balanço patrimonial que vocês vão analisar, ele tem sempre que ter o valor do ativo igual o valor do passivo mais o patrimônio líquido. Então, esses dois valores aqui, ó, eles têm que sempre bater. Isso é um pressuposto da contabilidade. Se não tiver batendo, tem alguma coisa errada. Ele tem que bater, certo? E depois também, e eu trouxe para vocês que esse relatório ele não vai dizer se vocês tiveram lucro ou prejuízo, né? Porque ele é só uma retrato do patrimônio da empresa. Aqui não, nesse relatório aqui que eu passei para vocês, do DRE, que também é um elemento da contabilidade, que o contador entrega, ele sim, ele vai dizer que vocês tiveram lucro ou prejuízo, certo? E aqui, ó, então a gente tem, primeiro, ele é o DRE, Demonstrativo Resultados do Exercício. Ele tem uma característica, a gente chama que ele é dedutivo, ou seja, a gente vai, imagine a pizza de novo, né? A pizza é tudo que entrou de dinheiro de receita dentro da empresa, certo? Então, eu vou pegar uma fatia, né, dessa pizza e vou tirar as deduções, né, deduções de vendas, que pode ser devoluções, né, pode ser desconto que eu forneci para o meu cliente. Então, a receita a minha pizza foi 100 fatias, digamos assim. 80 fatias veio com as vendas de serviços e 20 vieram com a venda de serviços. Bom, dessas 100 fatias, eu tenho que tirar 30 delas, porque são devoluções, são descontos que eu dei, então eu já não tenho mais 100 fatias, eu tenho 70 fatias, certo? Eu também tirei os impostos, né, ICMS, PIS, COFINS, daí a gente tem aqui as 70 fatias, né, que é a nossa receita operacional líquida. Aí dessa receita, né, a gente tira o custo da mercadoria vendida, que é o que a gente gastou operacionalmente para fazer essa operação. Então, tudo que me custou ali. Depois, então, a gente tem o nosso chamado lucro operacional. E daí a gente vai descontando as nossas despesas operacionais, a gente vai tirando tudo que a gente tem ali de despesa com vendas, administrativa, financeiro, contador, advogado, e a gente chega no nosso operacional líquido. E daí depois a gente tem que acrescentar ou diminuir alguma receita, alguma despesa, perdão, a gente tem o nosso lucro, prejuízo antes do imposto de renda. Eu acredito que vocês são isentos do imposto de renda, então não vai esse valor aqui. Daí tem as questões de impostos e tudo mais, daí aqui que entra lucro antes das participações. E daí aí a gente tem as participações, que no caso de vocês seriam os cooperados. Então, o lucro antes das participações, e daí a gente faz ali a divisão, né, e ainda fica ali o resultado de lucro ou prejuízo
do exercício. Então, ele é dedutível, ou seja, a gente tem o valor das nossas receitas e a gente vai diminuindo todas as despesas, custos, né, impostos, e vamos tirando dali, e se sobrar, lucro, né, ou a sobra. E se ficar no negativo, prejuízo ou perdas, certo? Bom, eu não vou me... Tranquilo, pessoal, ficou alguma dúvida? Eu só preparei, não quero passar muito tempo. Aqui. Preparei alguns slides, mas no decorrer aqui, eu acabou tomando tempo. Mas antes de finalizar, eu gostaria de trazer 2 slides para vocês, né, e fazer 2 reflexões. Né, em operações de margem reduzida, e isso não é uma exclusividade de vocês. Essa semana eu tive com produtores do agronegócio aqui da região, né? A margem deles também é bem reduzida. E eles têm bastante preocupações, assim, em relação à mão de obra, né? Várias questões ali que eles também trouxeram para mim. E muitas vezes é essa margem, né, que a gente tem, que vocês têm na cooperativa, que ela é pequena, né? Faz parte também de outros negócios, as margens também são pequenas. Então, pequenos, e vocês estão inseridos nesse tipo de negócio, onde as margens são reduzidas, né? Os pequenos desperdícios, eles possuem grande impacto financeiro no resultado, né? Então, seja no combustível, seja no retrabalho, eu tenho que fazer toda a seleção daquele material que já foi embalado, já foi verificado, a manutenção corretiva, perda de material, baixa produtividade, né, falhas operacionais. Então, isso resulta que a cooperativa não perde dinheiro em grandes erros, né, mas sim no acúmulo de pequenos ineficiências, né? Então, a gente precisa sempre olhar, muitas vezes, para esses pequenos detalhes, certo? E qual era o outro slide que eu tinha separado para vocês? Aqui. Era sobre decisão estratégica, né? A gente faz todo esse controle de números, né, de levantamentos, mas é importante também, né, não ficar deter só no registro desses números, né? A gente tem que utilizar eles, certo? Então, não é apenas registrar e deixar bonitinho lá no livro, no computador, na planilha, né? A gente tem que se debruçar sobre eles, analisar, né? Ver o que que a gente pode trazer de oportunidades, né? Então, acho que esse é o principal papel da utilização de recursos com números e dados, né? Eles são fundamentais, certo, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão quietinhos hoje? Certo? A chamada tá aqui. Tá aí lá. Nem a chamada ninguém perguntou hoje. Então tudo. Hoje é quarta, o que que tem hoje? Jogo? Novela, jogo? Diz a minha mãe que começou uma novela bem boa na Globo. Né? É Três Graças, não? Essa já acabou, né? Meio perdido em novela. Eu nem sei, porque eu não assisto novela. Tô mais perdida que a mãe que me conta. Chego lá na cooperativa, estão tudo falando na novela e não sei o que, não sei o que. Eu, oi? Estão falando o quê? Tayla. Tá aí, Tayla. Ué? A Tayla saiu? Chama ela aqui.
Taila. Enquanto a Taila não vem, me contem aí como é que tá a gestão lá na cooperativa de vocês. Sayonara, Cássio, O que tu perguntou? como é que tá a gestão na cooperativa de vocês? Olha, não é querer me gabar, mas do jeito que eu peguei o negócio, a coisa tá muito boa. E tu, Cássio? Bom, não é querer me gabar aí, mas vou imitar a Sara agora. Ah, Mas tu não vale, tu não é tu que nasceu na cooperativa? isso são palavras da Sara, né? São palavras dela. Não, não é nem só palavras. Pergunta pra ele há quantos anos que o pai dele tem a cooperativa. Tá Dá pra exagerando. dizer. Quantos anos? Eu fiquei curiosa agora, gurizada. Não faz muito tempo. A cooperativa tem 18 anos. Ah, só. Só? Pouquinha coisa. Eu tenho 33, então não nasci, né? Ah, tá, mas tu entendeu. Tu nasceu como gente. Como gente. Quando começou a se entender de gente, vamos pra cooperativa. Exagerada. Bom, eu acho que assim, ó, a gente foi bem, né? Vamos falar de algo que aconteceu, né? Que foi bem ruim, que foi a enchente, né? Então a gente foi muito afetado, né? A Sara também foi. Então, vamos fazer uma análise sobre a enchente, né? Aquilo que aconteceu, que foi um desastre, né? Para todo mundo, né? Que até quem não foi atingido sofreu também, né? Então foi bem ruim para nós, assim, que a gente sofreu bastante pelo caminhão que ficou submerso, ficou prensa, ficou esteira, ficou escritório, tudo. Para ter uma noção, um exemplo assim de caminhão, aquele caminhão baú, ele não aparecia no auge assim da enchente. Então tapou o caminhão baú, que já tem. Então a água foi bem mais alta que aquilo ali, né? Que a altura de um caminhão baú. Então a gente tem até filmagens. O pessoal, quando passava na frente lá do pavilhão, né? Passava de barco, tinha que erguer os fios de alta tensão para poder passar, Nossa. da altura da água. Então, ficou empilhadeira também, a gente tinha uma empilhadeira, né? Então, quando eu fui abrir, né, o pavilhão da cooperativa, abri o portão, né, eu tive que acessar pela lateral, pela cerca, que não conseguia abrir o portão, estava travado. Então, não, até chegar na cooperativa já foi um baque, parecia uma cena de guerra, né? Aquele... Até hoje não é muito bom, você não gosta de estar lembrando, né, mas uma cena terrível, né, pessoal, para todo mundo ali, para nosso bairro aqui, né? Então foi bem triste. Então a gente vê, né, um equipamento, um caminhão que a gente lutou, que foi um bem conquistado pela cooperativa, que a cooperativa comprou, né, se organizou para comprar, e a gente vê o equipamento debaixo d'água, o caminhão, a prensa, uma empilhadeira. Foi bem triste e acho que até foi numa outra aula, não lembro qual prof que foi, que eu falei, né, que o nosso nível de estresse naquela época, assim, nossa, chegou a um nível muito alto. A vontade era de abandonar, né, pegar e sair correndo e nunca mais voltar. Que a gente achava que não ia dar, não ia conseguir ter força para seguir em frente ali, em questão de tudo, né, de reconquistar aquilo que a gente tinha. E hoje a gente está trabalhando, está bem, né, na medida do possível, está bem, a gente está organizado, né, conseguiu alguns serviços que a gente fazia na época, a gente não conseguiu retomar, a gente acabou perdendo, porque a gente não conseguiu fazer, porque a gente não tinha equipamento para fazer, principalmente de coleta, né? Hoje a gente conseguiu outros tipos de serviços, né? Então a gente conseguiu
né, aos poucos, tentando se organizar. Acredito que hoje a gente está, em comparação a 2024, a gente está bem melhor, né? Conseguiu recuperar alguns equipamentos, a gente conseguiu adquirir por meio de projetos, né, que nos ajudaram bastante nessa questão, né? A gente conseguiu renovar os equipamentos, como prensa, esteira, né? A gente conseguiu uma empilhadeira nova, né? Caminhão também. Então, por parte da questão financeira, a gente está, vamos dizer que a gente tá bem, assim. Show. Tendo em vista que foi perdido tudo, reconquistado quase tudo de novo, né, Cássio? Sim. Eu digo assim mais pela, pelo nível de estresse mesmo, sabe? Porque foi bem louco, assim. Porque durante a enchente mesmo, a gente não tendo acesso, a gente estava fazendo um correio danado para tentar ajudar, né? O pessoal que trabalha com a gente, o pessoal que estava precisando de cesta básica, precisando do mínimo, tá? Vamos dizer assim. Então, a gente fazendo correio danado para tentar ajudar quem está com a gente no dia a dia, né? Então, aquela situação foi bem desgastante, mas a gente conseguiu se recuperar. Hoje a gente está bem, está lutando, está com saúde, isso que importa. Sim. Que bom. Eu também fiquei bem claro, né? Não foi nem um terço que vocês passaram, né? Mas eu estava dando aula aqui em Criciúma e eu não consegui voltar. Eu simplesmente fui na rodoviária pegar o ônibus que eu sempre pegava na sexta-feira e eles disseram, não tem como chegar porque a rodoviária tá fechada. Como assim fechada? Brincadeira é essa? Que fechada? Não, tá indo só até Osório. Tá, o que eu fazia em Osório? Aí tu demora até para entender, né, para cair a ficha, né, e daí depois eu tive que resgatar também meus gatos aí, porque, no fim, eu tinha essa rotina de ir todo final de semana e tive que buscar tudo. Mas foi difícil, né, momentos difíceis. Sim, foi bem complicado. Então tá, pessoal, muito bom, agora prometo que não volto. Né, Tayla? Eu queria até usar aquele meme daquela novela como é que é, da moça que desce a escada. Vocês não sabem o prazer que... Então, eu Não vai ter outra enquete aí, né? Só tiver outra enquete ali. Eu acho que eu vou lançar outra enquete para ver se vai voltar. Com certeza. Mas talvez não com aula, talvez com outro papel, com outras ajudas, enfim. Mas, Afonso, eu estou realmente muito feliz, assim. Essa é a primeira aula que o pessoal pede escapes. Então, queremos conversar um pouco mais, acho que é super importante. E, pessoal, também, obrigada pela participação, pela presença, mas principalmente por sinalizarem que vocês queriam conversar mais sobre a questão financeira. Ela é uma questão realmente que é bem complexa, porque às vezes o dinheiro desaparece e a gente não sabe o que aconteceu. Aí me convidem para formatura, né? Não vai ter formatura, tá? Vai sim. Então, a gente vai te convidar para a formatura, sem dúvidas. Vai ter festa? Daí é por conta de vocês, né, Sara? Eu acho que daí tem que incomodar o Alessandro para ver se tem festa. É por conta da escola? Como assim? Vai ver, por conta do colégio. Vamos incomodar o Alessandro. Falar com o Alessandro aí. Vamos ter que dar uma incomodada no Alessandro? Como assim? Claro. Colação de grau, eu quero toga, eu quero tudo. Mas daí eram 3.600 horas e não só 160, Sara. Daí o professor Afonso tem que voltar muitas vezes ainda e os exercícios vão ser bem mais puxados. Tá, eu me contento com uma churrascaria aí pra gente comemorar. Então, pronto. Eu também fico feliz com isso. Então tá, pessoal. Se cuidem, não se comportem. Um abraço, até a próxima. Professor Afonso, muito obrigada por tudo. Satisfação, né? Gostei muito da turma e meu WhatsApp tá ali, vocês podem me chamar, Sayonara, né? Se tiver dúvida, se estiver fazendo, e não vou esquecer de mandar a planilha para vocês, depois eu vou mandar. Tá, obrigado. Ali podem me chamar. Tá bom, obrigado, professor. Foi Boa muito noite. bom aprender. Um abraço. Sai lá.
Próxima aula, então, é terça que vem? Sim, sim. Tá. Terça que vem. Essa Feito, semana Irina. terminou as aulas, próximas volta terças e quintas, tá? Feitoria. Valeu. Feito, gente. Se cuidem. Tchau, tchau.